Então, esse capítulo 15 aqui, né, nós vamos intitular ele de Uma Nova Chance, né? Parece estranho chamar esse texto aqui de Uma Nova Chance, porque a maioria das Bíblias traz como título o ano do perdão, né? Ou o ano da remissão. Fico pensando, irmãos, que a graça de Deus, ela é de uma forma tão grande e ela é tão fora da casinha humana, porque o que nós temos aqui no capítulo 15 é uma coisa assim, fora daquilo que a humanidade ela pensa e ela imagina. Então você pode pensar que no meio dos anos, né, de todas as épocas, Deus ele faz o seguinte: dentro do cálculo dele, ele entende que tem que ter o ano do perdão, né? Tem que ter o ano do perdão. Veja só, Deus ele descansou no sétimo dia. A Bíblia diz que ele então criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou, né? Então, na verdade, a palavra sábado, ela significa isso mesmo, um descanso, né? E aí Deus, agora formando o seu povo Israel, isso não foi feito lá no tempo dos patriarcas, mas o povo de Israel representa essa nação eleita, remida, né, salva. Então Deus decide, né, a palavra de Deus nos ensina que a cada 7 anos, né, aqui tem o ano sabático, que é o ano do descanso, né? Então a cada 7 anos haveria o ano do perdão, que na verdade seria uma paz, né? Seria um descanso para aquela pessoa toda endividada. Então, meus irmãos, veja, né? São linhas de misericórdia. O coração humano, ele é sempre inclinado a fazer alguma coisa errada. Se é, meus irmãos, nessa questão, né, de pecado, como nós conhecemos, então você vai ver que o coração humano é sempre inclinado a esse mal. E um dos males que ele pode se inclinar é justamente a dívida, né? E aí o que Deus faz? Deus ele começa a escrever a lei, né? Veja só, tem a lei lá, você, né, amarás o Senhor teu Deus, né? Você coloca lá, né? Não terás outros deuses diante de mim, e vai escrevendo. Agora, a cada coisa que Deus escreve, você vai descobrir na própria lei, tem um espaço em branco para a misericórdia dele. Olha só, em cada lei que é colocada, sempre tem um espacinho em branco lá, oferecendo um ponto de graça, um ponto de misericórdia para a pessoa que está culpada. Ou seja, Deus ele sempre procura um lugar para manifestar a sua bondade e a sua compaixão. Ele poderia, meus irmãos, só dar leis. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Quando um país ele faz uma constituição, ele faz uma lei, você não vê na constituição de país que seja, por mais, assim, esse país, vamos dizer um Canadá, lá não tá, você não tem uma lei dessa. Você não tem uma lei que diz assim, olha, no 7º ano, quem tiver alguma dívida vai ser quitada completamente. Mas e se for uma dívida de $1 bilhão? Não interessa, vai ser quitado. Em qual lei, em qual legislação, de qual país? Isso não existe, porque isso só pode caber dentro da cabeça de Deus. Então, imagine, né? Quantos empréstimos desnecessários existiriam, né? Quantos empréstimos necessários existiriam? Olha, nesses 6 anos até chegar ao 7º, tem muita gente que precisa de um dinheiro lá, né? Se complica todo, ele vai lá e empresta um dinheiro. Tem aqueles que nem precisa de nada, mesmo assim vai lá e empresta, né? Aí vem a preocupação dos devedores, né? Vem também aquele desejo do credor, eu vou ter um lucro fácil, porque quer um lucro mais fácil que tem o credor, o agiota, ou o banco. O banco ele nunca vai emprestar nada para você se você não puder pagar de alguma forma, né? Você vai ter que pagar, né? Não, eu quero emprestar 10 mil, mas você tem que deixar alguma coisa lá de fiança, né? Se você tiver o seu salário vindo lá do governo, vai ser fácil, fácil, fácil. Ele empresta para você sem medo nenhum. Por quê? Depois ele desconta na sua folha, né?
Para ele é assim, você tem uma casa, a gente apenhora ela aqui, né? Então, irmãos, é um dinheiro fácil para eles, né? E aí, quando a justiça legal se executa, né, em meio de choro, de separação de filhos, de filhas, famílias, as pessoas tendo que deixar a casa, como da viúva que nós estudamos aqui no domingo à noite, era certo, era legal, o marido dela emprestou, não tem como pagar, ela não tem nada para oferecer lá para o credor chegou na casa dela e disse, não tem problema não, eu levo suas crianças vai servir para mim. Tá bom. Só que, ainda que ele levasse as crianças dela, no 7º ano, ele teria que devolver essas crianças. Se ele pegasse a casa dela, no 7º ano, teria que devolver essa casa. Se pegou emprestado, tinha que devolver. Então, meus irmãos, se emprestou, né? Eu dei lá, a pessoa vai ter que pagar, se não pagou, deixa para lá, né? Se peguei alguma coisa, eu tenho que devolver aquela coisa. Olha, né, veja só, que lei esquisita é essa aí. Então, no versículo 1 diz aqui para nós, vamos lá. E ao fim dos 7 anos, você vai fazer a remissão, né? É a lei do perdão, ou seja, toda dívida será perdoada. Acho que isso aqui é o sonho de todo mundo que gosta de fazer empréstimo, né? Fala assim, eu vou fazer um empréstimo. Isso é um sonho, é a lei do perdão. Aqui no Brasil não tem isso, viu? Então você não se atreva. É uma lei necessária? Como eu disse, no mundo não tem uma lei que é igual a essa, né? Não existe, né? Agora, se é um reino espiritual, aí é diferente. Para o Brasil não serve. Mas para uma nação que Deus salvou, que Deus remiu, aí sim, aí serve, né? Então, meus irmãos, isso aqui só tem sentido lá onde Deus, Ele salvou aquele povo. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Tem, assim como nação, uma lei como essa, né? E é uma lei segundo o coração de Deus, porque o coração de Deus, Ele sabe que as pessoas têm compulsão, né? São impulsivas na hora de falhar, de cometer erros, inclusive na hora de fazer dívidas. Então tem aquela impulsão, né? Então Deus sabe que existem pessoas assim, né? E melhor, Deus sabe que aquela pessoa vai cometer uma falha, um erro, ou vai fazer essa dívida, e ela não sabe nem o que ela vai fazer. Como é que eu vou pagar isso aí? Eu não sei nem como é que eu vou pagar isso aí. Então, Deus sabia disso, né? E também, meus irmãos, o desejo de Deus aqui é que o credor, aquele que deu o dinheiro emprestado, no caso espiritual, aquele que foi ofendido, tenha uma graça que vem dos céus, tenha uma fé suficiente para olhar e dizer assim, eu te perdoo, você não deve mais nada para mim. Então, é uma lei, meus irmãos, segundo o coração de Deus, jamais segundo o coração do homem. É só no coração de Deus mesmo que você vai encontrar uma palavra dessa. Você não deve mais nada para mim. Não, mas eu emprestei tanto dinheiro, eu nunca paguei, né? O credor ir lá e dizer assim, você está livre, você não me deve mais nada. Então, irmãos, começando do versículo 1, sobre o dever dos credores, qual que é o dever dos credores? No ano da remissão, é perdoar. Olha a palavra usada aqui, né? Que palavra que Deus usa? Deus usa a palavra remir. A maioria das traduções tem a palavra remir. Agora, o que significa essa palavra, né? Significa libertar, né? Significa livrar, significa resgatar. É muito usada essa palavra no Novo Testamento. Quando é mencionada para Jesus, que Ele remiu, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, porque é isso, uma dívida é uma prisão. Você se aprisiona, né? Você está lá encarcerado por conta daquela dívida. Então, a mesma coisa, meus irmãos, em relação ao pecado. Por isso que diz que Jesus salvou os nossos pecados, no sentido que Ele foi lá e nos libertou desses pecados. Ele estava lá, entrelaçado em mim, agarrado do meu pescoço,
amarrado nos meus pés. E Jesus foi lá e desamarrou, tirou, limpou completamente. Então, nesse sentido, né, é uma libertação. Que libertação, né? Então, qual que é a ordem aqui, né? A ordem é: você não me deve nada. Dá uma olhada aqui no versículo 2. Este é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o rima, possa redimi-lo, né? Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é a remissão do Senhor. Isso é o que é pregado, ou a remissão que é pregada pelo Senhor. Então, irmãos, você olhar e dizer assim: não me deve nada, você não deve nada, né? Mas tem que ter cuidado, né? Como você vai falar isso: ó, você não me deve nada. Eu me lembro de um caso que aconteceu lá em Gália, né? Lá em Gália, dois situantes, um conversando com o outro, né? Porque havia uma dívida entre os dois, né? E aí um camarada que ele recebeu, ele não pagava de jeito nenhum. Até que o outro se irritou e disse: olha, você não me deve mais nada, né? Como assim não me deve? Você não me deve mais nada porque você não vale nada. Desse jeito, né? Como você não vale nada, você não me deve mais nada, né? Se for para ser desse jeito, você não precisa remir ninguém. Você só está causando ódio, você só está causando, né, muita decepção, você vai arrumar confusão com isso. Olha o que Deus está dizendo aqui, que o kit está pago. Meus irmãos, a última palavra de Jesus, né, quando ele está lá na cruz, lá, ele vai morrer, a última palavra que ele fala é: está pago. Sabia disso? Sabe, o original, aquela palavra que a gente gosta de usar em evangelismo explosivo, né? Tetelestai. Essa palavra significa pagamento mesmo. É como se tivesse ali um boleto enorme para ser pago, né? Um enorme carnê que eu jamais poderia quitar, e aí alguém chegasse, pegasse aquilo lá, colocasse no bolso e dissesse: está pago. Olha o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele pagou, ele disse lá, antes de morrer, derramando o seu sangue, ele disse: está pago, né? É exatamente isso que Deus gostaria que os credores fizessem com os seus devedores. Olhasse bem nos olhos deles e dissesse assim: você não deve nada, está tudo pago, está tudo quitadinho, né? Você está livre, você está remido, você está liberto dessa dívida. Isso é, meus irmãos, um coração segundo o coração de Deus. Agora, note a motivação aqui para perdoar no versículo 2. Lá no final do versículo 2, diz: porque é a remissão do Senhor apregoada. Então, o que deveria levar uma pessoa a perdoar a dívida do outro? Não, né? Eu amo tanto aquela pessoa que me deve. Geralmente isso não vai acontecer, o banco não ama ninguém, né? E olha, vou ser bem sincero para vocês, uma pessoa que é agiota, ela é pior do que o banco, ela não ama ninguém, de fato, não pense isso aí, né? Então, não é porque amava o devedor, né? Eu não preciso mais daquela pessoa que está devendo para mim, agora está trabalhando lá em casa como escrava, eu nem gosto muito daquela pessoa lá, vou mandar embora. Não, a motivação não era essa não, né? Então, meus irmãos, olha o final do versículo 2, que diz assim: pois a remissão do Senhor, ela é apregoada, é porque é do Senhor, a salvação é do Senhor. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que, depois de 7 anos, perdoar? Eu não quero perdoar, né, a pessoa podia dizer. Eu ainda estou contando com aquela pessoa para me ajudar, eu ainda estou contando com aquele dinheiro para me abastar. Não, mas aí vem essa questão. Não é uma coisa sua, é de Deus. É uma ordem de Deus. Você está fazendo isso em obediência a Deus. Olha, se a gente pensasse, né, que essa questão do perdão de uma pessoa para outra,
tem tanto a ver, né, com a questão de obediência à palavra de Deus. Quando nós somos chamados a perdoar as pessoas que nos ofendeu, né, como a gente ora para Deus do mesmo jeito, né, no Pai Nosso lá, explicado bem claramente, né, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me deve, né. Lá está no plural, mas na verdade, quando você vai orar sozinho, deve ser assim: Senhor, perdoa o meu pecado, do mesmo jeito que eu já perdoei as pessoas que pecaram contra mim. Você já notou que eles fazem essa oração do Pai Nosso sem perceber a grandeza desse final aí? Calma lá. Então, você quer que Deus te perdoa do mesmo jeito que você costuma perdoar os outros. Aí a pessoa para pensar, calma lá, calma lá, não é bem assim, mas é assim que Deus queria que acontecesse. Deus quer que nessa questão do perdão, nessa questão de realmente livrar, libertar a pessoa do mal que ela fez, fosse igual o coração de Deus, para não ficar mágoa, para não ficar ressentimento, para não ficar ódio, né? Nada disso aí. Então, meus irmãos, essa é a motivação, né? Por que eu vou perdoar uma pessoa? Porque você ama Jesus, você quer obedecer Ele, Ele mandou você perdoar. Pronto, né? Isso aí já é suficiente, é um ato de obediência. Agora, meus irmãos, veja aí, né? No versículo 2 ainda, né? Diz assim, lá no começo, né? Este é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, que o quite, não a exigirás do seu próximo, né? O credor nunca deveria cobrar novamente. Quitou? Quitou. Está pago? Está pago. Uma vez que você perdoou aquela dívida, aquele irmão, jamais você deveria olhar para ele e dizer, mas lá naquele dia, lá, você está sabendo, né? Olha como implica, meus irmãos, um amadurecimento espiritual muito grande de uma pessoa que vai conceder o perdão. A pessoa fala, não, eu te perdoo. Na primeira confusão, traz de volta. O defunto sai lá, meus irmãos, do cemitério, para poder atormentar aquela alma. Sempre vai voltando à mesma questão, sempre renovando a questão, né? Como diz o livro de Provérbios. Então, você vê, meus irmãos, que não houve perdão. Não tem, só teve uma expressão verbal mentirosa, mas não teve o perdão, não existiu o perdão, né? Então, o credor, ele não poderia voltar depois no 8º ano, né? Não existe. Mas, veja só, acabou o 7º ano, quando começasse novamente o outro 1º ano, a pessoa chegava e falava assim, mas agora mudou, agora nós não estamos mais no ano da remissão, né? O ano da remissão foi o ano passado, agora nós estamos no ano novo, volta a dívida de novo, viu? Não, de jeito nenhum, né? Então, meus irmãos, o perdão, ele é feito de uma vez por todas. Se ele for espiritual, ele é de uma vez por todas. Uma outra coisa, né? Versículo 7 aqui, quando menciona essa questão do perdão, vamos ler o versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre em teus irmãos, em algumas das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará a tua mão ao teu irmão, que for pobre. Antes você abra de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade, né? O ser humano é muito esperto. Por quê? Porque o 7º ano, meus irmãos, seria para todo mundo. Deixa eu explicar, não é assim como, eu emprestei um dinheiro, daqui 7 anos ele não vai poder cobrar mais. Oba, né? Tá certo. Se for o 1º ano, tá certo. Se for o 2º ano, já só tem 5 anos para ele pagar. Se for, meus irmãos, no 3º ano, sobra 4. E aí vai diminuindo. Vamos dizer que está no 6º ano, né? Que quando chegava aquele ano, era para todo mundo, correto? Então, vamos dizer aqui, né?
Nós estamos no ano de 2020, mas o ano da remissão é 2027. Ok, né? Então a gente já está quase chegando no ano da remissão. Mas quando chegar em 2026, aí as pessoas, os credores, falavam assim: epa, eu nem vou emprestar. Por quê? O ano que vem ele não vai pagar, já está aqui quitado, né? Como assim, né? Eu não sou bobo. Se eu emprestar agora, o que vai acontecer? Daqui a um ano, acabou a dívida. Como é que ele vai me pagar? E eu sou obrigado a perdoar essa pessoa porque é o ano da remissão. Olha o que está escrito no versículo 7, né? Você não feche o seu coração. Olha o que está escrito aí, versículo 7, né? Não endureças o teu coração, não feche a tua mão para aquele que for pobre, né? Então, meus irmãos, o dia da remissão jamais podia limitar a futura generosidade, né? E pensa bem, como é que é o pensamento aqui se fosse hoje? Olha, eu emprestei um dinheiro para uma pessoa, a pessoa não me pagou, né? E quer saber? Não vou emprestar dinheiro para mais ninguém, né? Talvez é esse o pensamento hoje, né? Eu ajudei uma pessoa, aquela pessoa depois me maltratou, me ofendeu, eu não vou ajudar mais ninguém na vida. Funciona mais ou menos assim, ou seja, eu vou pegar uma experiência que não é tão boa e vou transformar aquela experiência numa norma para a minha vida, contrariando a vontade de Deus. Você, quando vai ajudar uma pessoa, quando você vai abrir a sua mão, porque você já abriu o seu coração, não tem jeito de abrir a mão sem antes abrir o coração, essa é uma realidade. Você não pode pensar nas experiências do passado. Você tem que pensar no que Deus está mandando. Por que eu vou ajudar essa pessoa? Bem, eu vou ajudar porque Deus disse que eu devo ajudar. Se está em minhas condições, então eu vou fazer por onde, né? Olha o profeta Eliseu, nem dinheiro tinha, mas ajudou aquela mulher. Então, meus irmãos, o nosso perdão, né, não pode limitar para a futura generosidade, né? Então, se você tiver uma experiência ruim com uma pessoa de perdão, olha, eu perdoei aquela pessoa, depois aquela pessoa me ofendeu muito, sabe, tal, e fez tudo igual de novo, eu não, né, não faça isso. É isso que Deus está dizendo, porque naquele tempo lá a pessoa fala assim, como o ano da remissão é o ano que vem, eu não vou nem emprestar, porque senão eu perco. Então, você não pense nas suas percas, você pense no que Deus mandou você fazer, né? E também, irmãos, o credor não poderia deixar o devedor ir de mãos vazias, né? Eu gosto desse versículo aqui, o versículo 13, né? Vamos ler comigo ali, vamos lá. Vamos começar no versículo 12. Quando o teu irmão hebreu, ou tua irmã hebreia, se vender a ti, 6 anos você te servirá, mas no 7º ano, despede em paz, forro de ti. Chegou o ano, eu estou lá segurando aquelas crianças da viúva, vamos dizer que a viúva não tinha que pagar, estou lá com aquelas criancinhas, né? Agora não é nem criancinha mais, agora já são adultos, né? Então, está lá, e é uma mão de obra muito boa, mas a palavra de Deus olha e diz, olha, você manda embora, né? Mas às vezes não é uma criança que foi para lá, já é uma pessoa adulta, às vezes é um rapaz, às vezes é uma moça, e ele ficou 6 anos lá, sabe, trabalhando, sol a sol, trabalhando, lutando, né? Só pela comida que comia, ou a roupa que vestia, por conta da dívida do pai ou de si próprio. Lá tem que pagar, a lei mandava ele fazer aquilo, ninguém mandou fazer a dívida, né? Aí tem o ano da remissão. Chega o ano da remissão, o camarada olha e diz, olha, você está livre, vá em paz, né? Agora acabou, eu estou obedecendo a Deus. Deus mandou eu te libertar, eu vou te libertar. Pronto, então a pessoa ficava livre. Mas olha o pensamento de Deus, olha o coração de Deus. Você não mande ele embora de mãos vazias. Ele trabalhou. O trabalho dele deve ser honrado. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai encher a mão dele. Ver o que ele está precisando para ter um recomeço, para poder, né, fazer
um pau, como é que chama, de um pezinho de meia, né? Não é assim que as pessoas falam, né? Então, encher as suas mãos. Olha o versículo 13. Quando despedires forro de ti, não o despedirás vazio, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar. O que quer dizer? Olha, eu estou aqui com os cabritos, nasceu muito cabrito nesses 6 anos, tem aqui a eira, né? Eu tenho bastante farinha guardada, aqui tem o lagar, eu tenho uns potes aqui de azeite, de vinho. Então é o seguinte, você vai levar um pote de vinho, você vai levar aqui uns grãos, né? E também aproveita, leva uma vaquinha aí para você começar a sua vida. Bem, irmãos, você vê o que é, né, uma noção espiritual. O crente, ele tem essa noção espiritual. Eu vejo, né, os antigos eram mais para isso. Às vezes você pega, né, um camarada que trabalhou para outro, nos tempos antigos, né? Hoje não é assim. Aí o patrão está lá, ele vai se aposentar, e aí praticamente a loja fica para o empregado. O filho virou médico lá, o outro virou engenheiro não sei o quê, o outro virou padre, né? Não é assim que eles falam? Aí então ficou aquela loja ali, né? E já fica para o empregado e tal. Não tem aquela briga, aquele acerto, nada disso. Aqui em Marília a gente tem um exemplo disso, né? A gente sempre levava para arrumar a nossa Kombi, arruma até hoje, né? Os carros nossos aqui, lá no Zé do Freio. Aí tinha um menino dele, deve ter entrado um menino lá, né? Certo que agora ele é da minha idade, já tem mais de 50 anos, eu acredito, aquele rapaz. Mas ele sempre trabalhou com o seu Zé. O seu Zé aposentou e disse, você quer ficar com isso aqui? Né? Você vai, né, vai pagar um aluguelzinho aí para mim, mas você pode ficar aqui, né? Ficou com a empresa. Veja, meus irmãos, isso aí é um princípio espiritual, que a gente não tem mais hoje. Mas que tem que levar na justiça, tem que brigar, tem que fazer e tal. Como é que eu vou despedir essa pessoa? Com a mão cheia. Deus está querendo que aquela pessoa saia feliz, né? Sem aquele sentimento, meus irmãos, de tristeza, de ter sido, usurpado, né? Dei meu sangue aqui esses 6 anos, agora como é que eu vou fazer, né? Mas também, quando você perdoar uma pessoa, você pode mandar ele vazio ou mandar ele cheio, né? Você pode fazer essas duas coisas. Aquela paz que você concede para uma pessoa quando você perdoa ele, né? Você não tiver nada para dar para ele, você dá um abraço para ele, né? Você pode dar um abraço, você pode dar um beijo nele, você pode cuidar dele, né? Olha só, a pessoa, ela sai cheia, ela não sai, né, pisada, amarrotada. Bom, meus irmãos, e no final do versículo aí, no capítulo 15, versículo 15, né, nós temos que o perdão, ele tinha uma razão para existir. Lá no versículo 15, lembrar-te-ás de que fostes servos na terra do Egito, e o que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Então, por que que Deus, ele está mandando a gente fazer isso, né? Aí Deus fala assim, você lembra que eu já te salvei? Né? Você lembra como eu fui bom para você? Você lembra que quando você estava lá no Egito, naquela servidão, queimando a barriga naqueles tijolos, clamando, passando necessidade, sem poder sair daquele lugar, a fogo e a ferro, eu fui lá, abracei vocês e tirei vocês de lá. É isso que Deus está dizendo. Meus irmãos, Deus não vai pedir nada para nós que a gente não possa fazer ou que Ele já tenha feito por nós. Então, quando Ele fala, olha, você deve perdoar alguém, é porque Ele já te perdoou. Um crente, ele tem que entender isso. Eu tenho que perdoar por quê? Porque aquela pessoa, meus irmãos, aqui, criada à imagem e semelhança de Deus, ela é uma figura de mim própria também. Veja a parábola do credor incompassivo. Ele vai lá, está devendo uma fortuna para o rei, não tenho como pagar, o rei perdoa. Não, está tudo bem, eu perdoo a tua dívida. Ele sai lá da onde está a reunião com o rei, chega na rua,
está lá um camarada lá que deve 10 reais para ele. Ei, rapaz, você não vai pagar os 10 reais para mim, não? Não, mas rapaz, não tem dinheiro agora. Não tem dinheiro? Não vai ficar assim não, né? Eu não tenho como pagar. Pega no pescoço dele, chacoalha, ou paga ou vai preso. Polícia, está me devendo e não pagou. Aí a polícia foi lá e prendeu o rapaz. Até que essa notícia chega no ouvido de quem? Do rei. Rei, aquele camarada que o senhor perdoou, aquela dívida enorme, ele mandou, aquele camarada que devia 10 reais para ele, mandou para a cadeia. Então tá bom. Traz ele aqui. Ele não quis perdoar? Não. Ele não quis perdoar. Vamos mandar ele para as trevas exteriores, e ali ele vai ser atormentado. Esse é o problema de não perdoar. É o tormento que fica na mente, na cabeça, aquela falta de paz. Perceba que essa mensagem, irmãos, é para o credor. O credor. É ao credor que a palavra se direciona, Ao fim dos 7 anos farás remissão. Esse é o modo da remissão. Todo credor, está vendo só? Então, para quem é? É para o credor, Tudo se relaciona ao credor. O dever de perdoar, o dever de emprestar generosamente e o dever de perdoar generosamente. Quer dizer, Deus está tratando aqui o coração daquela pessoa que emprestou. Você emprestou? Emprestou com carinho, com cuidado, Perdoou, mas perdoou com carinho, com cuidado, com amor. É assim que você perdoou? Tá bom, Você nota que nada é dito do devedor nessa lei? Não tem, não tem. Podia dizer assim, aquele que contraiu a sua dívida de uma forma sem necessidade, não merece ser perdoado, Aquele que fez uma dívida com a intenção de não pagar, esse não vai ser perdoado. Não tem uma palavra aqui em relação ao devedor, nenhuma. Se a dívida era boa, se a dívida era má, para que ele pegou e usou o dinheiro? Não está falando isso, Se ele podia pagar ou não, sabia que não podia pagar, emprestou no 6º ano, só para no ano seguinte ficar sem a dívida, O que ele vai fazer depois de ser perdoado? A maioria das pessoas que contraem dívidas, quando é perdoado não, quando ele consegue se livrar e faz outra, vai fazer outra. Aqui, o camarada tinha essa possibilidade. Chegou o 7º ano, ele já está fazendo as contas lá. Eu vou ver quanto que eu vou emprestar do fulano agora, e tal. Não, meus irmãos, nada é dito a respeito do devedor, apenas do credor. Olha, você deve emprestar sim, tá? Você deve ser generoso com essa pessoa, você deve perdoar essa pessoa, e você não pode despedir essa pessoa de mão vazia, Então, nem vale a pena ser o credor, Não, vale a pena sim, você pode ter certeza que vale a pena, Qual que é a promessa de Deus aos credores obedientes? Aquelas pessoas que vão lá e faz exatamente como a Bíblia está ensinando. Veja primeiro no versículo 4, olha o que está escrito aí no versículo 4, do capítulo 15. No final do versículo 4 diz, o Senhor te abençoará grandemente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la. Veja essa frase, Deus, Ele vai te abençoar abundantemente, ou grandemente. É uma promessa. Se você obedecer a palavra de Deus, Deus, Ele promete te abençoar grandemente. Então vamos fazer o trocadilho aqui. Perdoar a dívida, aqui no capítulo 15, funciona como nós perdoar uma ofensa de alguém contra nós. Se você perdoa aquela pessoa, você liberta ela, você vai ser abençoado grandemente por Deus. É uma promessa que Deus está fazendo.
Ele fez essa promessa para Israel, vale a nós. Versículo 6, uma outra coisa aqui. O Senhor teu Deus vai te abençoar, viu? Como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não vão dominar sobre ti. O que está querendo dizer aqui? Que se eu perdoasse a dívida, Deus ia me dar mais dinheiro para emprestar para outras pessoas. E que eu ia dominar sobre outras pessoas, ter influência. Veja, meus irmãos, isso mostra que quando nós perdoamos as outras pessoas, Deus não somente promete nos abençoar grandemente, mas Ele tem feito uma outra promessa aqui, né? Ou seja, Ele vai te dar mais condições ainda no seu coração de perdoar e perdoar. O seu coração vai ficar cada vez mais dilatado. Quando você experimenta essa experiência grandiosa do perdão, e alguém faz uma ofensa para você, quando houver uma ofensa muito grande, você já está mais experimentado ainda. E cada vez mais e mais. Você vai ter influência sobre as outras pessoas. Você vai dominar sobre as outras pessoas. Como assim, né? Você vê a Sulamita, que a gente estava estudando um pouquinho sobre ela, né? Não, vai acontecer nessa semana, né? O estudo da Sulamita. Uma coisa interessante dela é que ela tem um domínio sobre toda a situação. Sempre, sabe? Mas ela pede para o marido, né? Depois ela está lá pedindo para o Eliseu, ela está, é verdade. Mas aquele espírito humilde dela, manso, aquele espírito generoso, faz com que ela tenha domínio e as coisas acontecem do jeito que ela quer. As coisas acontecem exatamente do jeito que ela quer. Quando você coloca na mão de Deus, Deus vai dirigindo e acontece como você gostaria que acontecesse. Tem um espírito de perdão, tem um coração alegre, livre, grande para perdoar, né? Você vai ter menos decepção. Olha o versículo 10. Por esta causa Deus te abençoará, o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que você colocar a sua mão. É uma promessa para uma pessoa que tem o coração dilatado, coração ou uma mão aberta. Aonde você colocar a sua mão, Deus promete te abençoar. Porque em toda obediência, Deus tem uma bênção anexada, né? A gente vai mandar um e-mail, faz um anexo lá, é a mesma coisa. Quando você obedece a Deus, tem um anexo ali. O que é isso aqui? Uma bênção, né? No próprio coração nosso, essa bênção ela já existe, né? Aquela bênção da paz. E ladrão nenhum pode tirar essa bênção de você. Você perdoou, pronto, você está em paz, pode ficar, né? O diabo não pode entrar ali, né? O céu, como está escrito, está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós. E o que isso significa, né? Significa, meus irmãos, que existe uma alegria e que o inimigo ele não vai ter acesso uma vez que você livrou, né, aquela pessoa, né? Então, Deus promete abençoar quem perdoa, né? E aí, meus irmãos, tem essa questão do versículo 10. Você vai plantar, Deus vai abençoar. Mas Deus promete abençoar aqui, aonde você colocar a sua mão. E eu acredito mesmo que é bênção sobre você, aonde você está trabalhando, sobre os seus filhos. É a bênção do perdão, é a bênção do ano da remissão, né? O que Deus quer nos ensinar com esse texto, meus irmãos? Ensinar a necessidade do perdão. É isso. É isso. É dizer para o ofensor, né? Eu vou te perdoar, né? Ah, mas e se a pessoa não mudar? Não está dizendo isso, já falamos, não tem nada sobre isso não, né? Eu te perdoo, mesmo sabendo que você não mudou, que você não vai mudar, né? E que você vai fazer tudo de novo, mas então eu te perdoo. É nunca mais cobrar ofensa,
né? Esquecer aquilo lá, né? É querer que o ofensor não saia de mãos vazias, que ele possa ser feliz, né? Agora, interessante aquela ideia bíblica, né, de querer que a pessoa que deve para você, que ela não pague. A pessoa faz um mal para a gente, né? Aqui vem Galha de novo. Que povo do coração duro, meu Deus. Às vezes eu fico pensando naquele povo, que povo do coração ruim, né? A pessoa fechava as mãos assim e dizia: há de pagar. Já viu uma coisa dessa, né? Há de pagar, né? Fico pensando, e se ela tivesse que pagar a maldade dela também? Então, com Deus é diferente. Deus é que quer que você chegue num ponto da sua vida espiritual e você diga: eu não quero que Ele pague. Eu não quero que Ele pague. Eu não quero que Ele pague esse mal, porque é um mal muito triste, muito horrível. Eu quero que Ele seja livre. Eu quero que Ele saia de mãos assim cheias, né? A gente tem grandes motivos para perdoar, porque nós fomos perdoados sem merecer, né? Porque é uma ordem de Deus, porque seremos abençoados. E se eu não perdoar, ainda vou ser atormentado. Olha, você quer motivo para perdoar? Não falta motivos para o perdão. Aí, para terminar, meus irmãos, onde os devedores ficam nessa história, né? A pessoa fala assim: por que 88% dos brasileiros têm dívida? Eu não sabia disso, não sei como é que eles descobrem isso. A maioria da dívida está escrito aqui, né? O desemprego, a inatividade. Má associação, emprestei meu nome, é má associação. É descontrole, né? Quando eu vi, eu já tinha feito, né? Mas é impulsão mesmo, né? Às vezes a pessoa quer seguir um padrão de vida que não é dele, aí vai se atrapalhando todo. Não faça dívida. O conselho desse pastor é: não faça dívida. Eu, por exemplo, não tenho cartão de crédito. Vai ser um perigo para mim, né? Então eu fico pensando, eu não sou aquela pessoa que vai me dar bem com uma coisa dessa, né? Imagine quantas vezes por mês liga alguém e diz: você quer um cartão de crédito, né? Mas para que uma coisa dessa? Então, meus irmãos, a dívida é uma figura clara do pecado, né? Por que a gente peca? Porque há uma impulsão, né? O desejo de fazer o que a gente quer e não o que Deus mandou, o que precisa ser feito. Às vezes o desejo de acompanhar o padrão do mundo. É por isso que a gente tem que ter muita paciência com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças hoje. Eles estão enfrentando um mundo muito diferente do mundo que nós enfrentamos. Olha, eu não podia nem ver televisão quase, porque em casa, depois de um pouco que ligava a televisão, caía a força, sabe? A rede elétrica era fraca, onde a gente tinha que colocar um transformador lá e ficar mexendo, né? E até chegar no máximo. Aí quando chegava no máximo, uma hora caía. Os mais antigos sabem como é que funciona isso aí, né? Porque acho que compraram aqueles negocinhos de botão. Então, era assim, era uma novela, era o Jornal Nacional, uma coisa assim. Então, não tinha muita influência, o mundo não tinha tanta influência sobre nós. O modismo. Hoje, não. Hoje, eles levantam, a primeira coisa que eles veem um celular, pronto, já vem uma notícia, não é uma notícia, né? Para nós vem uma notícia. Para eles vem um modo de vida. E é por isso que a gente tem que ter, meus irmãos, a sabedoria para enfrentar esse tipo de problema. A igreja tem que pensar como nós vamos enfrentar isso aí. Como vamos lutar contra isso aí. Seguir o padrão do mundo? Não, mas nós vamos lutar, né? Onde ficam os devedores nessa história? Eles estão recebendo uma nova chance em suas vidas. Você foi perdoado, você está recebendo uma chance. Você fez o mal e alguém te perdoou, você tem uma nova chance de não errar mais com aquela pessoa. Você tem uma nova chance de mudar o curso da história, como Deus faz conosco quando nos perdoa dos nossos pecados. Então, irmãos,
a chance de mudar de atitude, de fazer diferente, de se transformar de devedor em credor, né? Para que quando alguém nos ofender, perdoado que fui, eu possa perdoar também, né? Então, capítulo 15 nos ensina isso, a perdoar, mesmo que o devedor não mereça, mesmo que ele vá fazer tudo errado de novo. O nosso dever é perdoar, né? Muito bom.